vamos isolar este ano para percebermos, então, o que é que foi o comportamento do mercado. Começou com ninguém a ligar a nada disto, está bem, tarifas, deixa-os para lá, wave up, wave down, quando se começou a perceber que as coisas estavam sérias, depois da wave down, o mercado começa a recuperar, faz aqui um teste, não é? Um teste ao topo, assinalado aqui até pelo Sport. Deixa-me só admitir aqui na sessão o Bruno. Assinalado até pela linha preta, não é? Volta a testar aqui o máximo, wave down, wave up, não conseguiu ainda ser o suficiente para disparar, volta a vir a este intervalo e depois sim, há o anúncio do fim, da pausa nas tarifas e o mercado aí consegue finalmente ter gás para continuar e poderia tê-lo feito se não tivesse havido agora a pandemia, não é? Guerra comercial entre os Estados Unidos e a China está de volta, está de volta, linhas gerais. Vamos recapitular só a cronologia que todos nós temos, ou a maioria de nós tem presente. Tudo começou aqui com o Trump a anunciar tarifas ao México, Canadá, China. Curioso, não é? México e Canadá aqui parceiros comerciais muito próximos. 25% de tarifas. México e Canadá ainda foram os que levaram mais pancada. Eh, No Canadá, a questão da energia foi apenas 10% e aqui 10% additional tariffs on China. 10% na China. Depois, foi muito curioso, quase no dia a seguir, estava a pausar estas mesmas tarifas no México e no Canadá, não na China, porque entrou ali em negociação com os primeiros ministros, né, com os governos de ambos os países, e afinal havia tarifas, de repente já não há, está tudo pausado durante um mês, vamos negociar, logo vemos o que é que vai sair daqui. No entanto, a China contra-atacou, implementando aqui 15% de tarifas em carvão, gás natural, também aqui tarifas 10% em crude, máquinas agrícolas, entre outros produtos também. Portanto, fez o seu contra-ataque, retaliou, e por isso é que estamos aqui nesta dinâmica de guerra comercial, em que estão a usar as tarifas como uma arma geopolítica e comercial. E esta sexta-feira, por isso é que o mercado também caiu no último dia da semana, eh, voltou a anunciar tarifas recíprocas para uma série de países. Portanto, planeia anunciar na próxima semana uma série de tarifas a alguns países by Monday ou Tuesday, ou seja, segunda ou terça-feira, vamos ter aqui a informação de que país é que ele se refere e que tarifas é que serão. Portanto, está dado o primeiro passo para entrarmos num novo contexto mais crispado no que a este tema diz respeito. Logo vemos o que é que poderá desenrolar-se daqui. Eu trago-vos agora um bocadinho aquilo que foi a cronologia também da guerra comercial, né, da trade war que houve em 2018, 2019, para nós percebermos o que é que poderá estar aqui em causa em termos de desenrolar da situação, do conflito, entre aspas, duração do mesmo, pronto, comportamento do mercado, o que nós podemos esperar, sabendo nós que este é um novo cenário, as coisas poderão e deverão ser diferentes. Não sei antes vemos aqui, pronto, importações que os Estados Unidos fazem aos bens chineses, vejam, sobretudo aqui equipamento eletrónico e elétrico, maquinaria, reatores nucleares, eh, ocupam grande parte das importações, e na ordem dos bilhões de dólares. Depois temos aqui a indústria de brinquedos, jogos, desporto, aqui na ordem dos 30 mil milhões, plásticos, mobiliário, veículos, artigos de ferro e aço,
E, em princípio, pronto, são aqui estes principais categorias. Agora, por isso é que vemos, olhem, reparem, não é obra do acaso. Temos aqui, em primeiro lugar, a nível de importações, os equipamentos eletrónicos e vermos que uma Apple este ano já está a levar pancada. Está a levar pancada e a pancada começou precisamente isto foi há 2 semanas. Não consigo precisar aqui se foi aqui ou aqui. Eu acho que aqui foi o DeepSeek, aqui a queda, e aqui foi as tarifas. As tarifas foi mais aqui. Mas lá está. Pronto, não está propriamente a ter um início de ano muito famoso, a Apple. Está aqui exposta a estas importações, para fazer os seus produtos, para fabricar os seus produtos. Indústrias mais afetadas, eletrónica e tecnologia, não é? Equipamentos eletrónicos, elétricos e eletrónicos, maquinarias, empresas expostas a isto, Apple, Dell, HP, não é? Podem enfrentar custos mais elevados, né? Se houver tarifas, estas empresas têm que pagar mais pelos produtos da China para fabricar os seus, diminui as margens e faz com que pronto, o negócio não seja tão rentável. Portanto, possível deslocação da produção para outros países, como o Vietnã, Índia ou México, já é um bocadinho esta aproximação à Índia que a Apple tem andado a fazer. Não sei se anteverem já ou não estas tarifas, não é? Este enquadramento com o novo presidente, mas fazem bem em diversificar a produção, para não estarem tão expostos a isto. Bens de consumo, brinquedos, jogos, artigos desportivos, mobiliário, vestuário e têxteis, aumentos de preços, né? Também em cadeias de retalho, como a Walmart, também uma Amazon, redução das margens de lucro para empresas do setor, possível escassez de alguns produtos, Mattel e a Hasbro, empresas de brinquedos, e vimos que os brinquedos são o terceiro, não está ali naquela terceira categoria de mais importações, Walmart, Target, Home Depot, aqui com questões do mobiliário, Nike, para os artigos desportivos, também acaba por estar aqui exposta. Aqui só parece-me que só exatamente, só a Apple Project está aqui na nossa watchlist, né? E, já sabem que a minha metodologia é fugir de empresas que podem estar expostas a este tipo de situações. Queremos sempre aquelas que estão menos vulneráveis para ter uma carteira também eh, capaz de surfar estas ondas arriscadas com tranquilidade, porque não está tão exposta a este tipo de situações. Setor automóvel, lá está. Uma Ford, General Motors, Tesla também, Caterpillar, por causa também do setor automóvel e indústria. Aumento de custos de produção para fabricantes americanos de automóveis e equipamentos industriais. Necessidade de procurar fornecedores alternativos noutros países. Ao nível das telecomunicações, uma Verizon, uma AT&T, mesmo uma Cisco na área das telecomunicações, também tem vários produtos que dependem, né, da cadeia de suprimentos da China. Portanto, são indústrias mais afetadas aqui. Do ponto de vista da China, temos aqui minerais, combustíveis fósseis, sobretudo, maquinaria também. Aqui seeds, sementes, frutos, equipamento elétrico, eletrónico também, optical, photo, technical, medical, aparelho óptico, de fotografia, equipamento técnico e médico, veículos, plásticos, pharmaceuticals. Eh, para já, como vocês podem ver também. Ui, deixa-me apagar aqui. Estas tarifas, bom, destinam-se aqui carvão, gás natural, aqui no 10% do crude, maquinaria agrícola, large engine cars, veículos vai impactar aqui, vai impactar aqui, vai impactar aqui. Tem algum impacto ainda nas importações, mas não são em todos os produtos. Também ficam já com esta nota. Agora vamos ver como é que tudo isto se vai desenrolar. Indústrias mais afetadas aqui. Pronto, aqui as empresas de energia, não é? Uma ExxonMobil, Chevron, da agricultura, Caterpillar, Deere, né? Com as maquinarias. Pode afetar a venda destes equipamentos, né? Para a China, porque se ficarem mais caros lá, podem não encomendar tanto aqui aos fornecedores americanos. Automóvel,
Ford, General Motors, Tesla. A Tesla já anda a enfrentar aqui desafios, não só na China como na Europa, e tarifas de 10% sobre veículos podem encarecer os automóveis norte-americanos na China, reduzindo a sua competitividade. Mais uma vez, aqui a Tesla volta a estar ao barulho. Sobretudo na Tesla, porque até tem ali alguma penetração no mercado chinês nos veículos elétricos, embora esteja a enfrentar forte concorrência da BYD, etc. Tecnologia, aqui não me preocupa muito, vou ser franco. Só a Apple é que tem aqui uma exposição forte às receitas na China. Portanto, acaba por estar aqui duplamente afetada a Apple. Vamos ver como é que se desenrola aqui. Mas eles estão a tentar compensar isso com a exposição a outros mercados. Cronologia da Trade War. Não vos vou amassar aqui muito com isto. Há aqui três eventos que são três, não, quatro eventos, três negativos que fizeram realmente o mercado mexer-se e cair, sendo que o primeiro tiro, digamos assim, foi nesta guerra comercial, foi disparado aqui no dia 6 de 7 de 2018, com a guerra comercial entre EUA e China. Começa quando os Estados Unidos impõem tarifas de 25% sobre um valor de 34 bilhões de importações chinesas. Portanto, é ir à categoria de produtos, ver quanto é que aquilo representa a nível de bilhões de dólares e colocar tarifas nesses produtos. E a China logo a seguir retaliou, impôs também tarifas de 25% sobre uma série de produtos do China, uma série de produtos dos americanos, né, dos Estados Unidos, no valor de 34 bilhões também. Portanto, foi ali taco a taco, uma resposta olho por olho, dente por dente, mas já vamos ver que isso não, até nem foi o suficiente para mexer com o mercado. Vamos ver. Eu trago aqui um gráfico com a representação deste desenrolar. Depois teve o seu término ali 2019, fim de 2019, início de 2020, mas este evento aqui, 13 de agosto de 2019, foi quando os Estados Unidos anunciam que várias taxas planeadas sobre produtos chineses no valor de 450 mil milhões foram adiadas ou removidas. E este evento ajudou a alavancar o mercado, a empurrá-lo para cima e a quebrar um bocadinho toda esta onda de incertezas. Vamos ver aqui. Começou dois eventos. O primeiro foi este, né? São duas entradas, né? Duas linhas, mas no mesmo dia, né? Mesma resposta. O mesmo aconteceu aqui, com mais tarifas e a China a responder. Bom, só que estes dois eventos, início de julho e final de agosto, não tiveram grande, grande expressão, porque olha, o primeiro foi aqui, esta primeira linha preta, onde está a preto, é sinal que foi um movimento neutro, porque o mercado continuou a subir. Vamos ver? Só quando há o terceiro evento, que foi precisamente este, 24 de 9, portanto aqui, estão a ver aqui outubro aqui, antes de chegarmos a outubro, na gráfico semanal, e uma semana, na última semana de setembro, em 2018, os Estados Unidos aplicaram tarifas de 10% sobre 200 mil milhões, 200 bilhões em importações chinesas. Aqui o cabaz de produtos representava muito mais dólares, não é? Foi uma tarifa muito mais ampla, muito mais generalizada. Depois a China respondeu também com um valor que já não foi olho por olho, dente por dente, mas representou também aqui um valor substancial. E aqui sim, aqui que o mercado já receou um bocadinho o impacto que isto poderia ter, e isto ainda estava em processo, não é? Já estava em processo. Mas curioso que os primeiros tiros, né, disparados, estas primeiras tarifas, mercado quieto, impávido e sereno, já tinha passado aqui por um drop em 2018, no início do ano, estava até em recuperação, estava aqui a atingir máximo, mas aqui sim, foi quando o mercado cai. Aqui esboça uma reação, mas nesta semana, portanto, estamos a falar aqui de dezembro, esta primeira semana de dezembro,
1 de 12 de 2018, Xi Jinping e o seu homólogo americano Donald Trump pedem trégua na guerra comercial na cúpula do G20 na Argentina. Isto aparentemente é insuficiente para nós conseguirmos descortinar algum impacto negativo que tenha vindo aqui, porque pedem trégua, diz pouco, mas não terá surgido daqui, eventualmente, um sinal positivo como o mercado gostaria, e então a ação volta a cair, acaba por ter o fundo pouco depois, ainda em dezembro, ainda no mesmo mês, o fundo é aqui, antes de se iniciar uma recuperação, no meio de toda esta guerra comercial, no meio de todo este enquadramento de tarifas já aplicadas, para depois voltar aqui em maio, mais uma vez aqui a vermelho, é sinal que a notícia teve repercussão, foi esta aqui, 10 de maio de 2019. Após o fracasso das negociações comerciais, os Estados Unidos aumentam as tarifas sobre produtos chineses no valor de 200 bilhões, de 10 para 25%. Portanto, lembram-se destas aqui? Foram estas tarifas aqui que estavam com mais 10%, passaram a estar mais 25%. E isto, naturalmente, que foi uma agravante clara, né? Uma agravante clara, mas nem acabou por ter, aqui está, nem acabou por ter tanto impacto como, por exemplo, aqui. Mas percebe-se que tenha havido aqui uma wave down, depois o mercado volta a subir, pelo meio há mais aqui alguns eventos, mais um anúncio no meio desta guerra comercial, mais uma wave down, wave up, wave down, e a partir daqui é que sai então a tal notícia, 13 de agosto de 2019, os Estados Unidos anunciam que estas taxas planeadas sobre produtos chineses vão ser adiadas ou removidas. Né? Basicamente todas as tarifas, né, praticamente, tinham sido adiadas ou removidas. O mercado, inicialmente até, fica um bocado confuso, mas rapidamente, wave up, wave down, wave up. E começa a subir. Isto aqui, esta queda é o Covid, é o contexto de Covid 2020. E, portanto, foi assim que se desenrolou no espaço de um ano, espaço de um ano. Começou aqui em setembro de, né, 2018, acabou em agosto de 2019. No espaço de um ano tivemos, vamos ver agora de uma forma mais limpa, o que é que foi, e vamos isolar este ano, para percebermos, então, o que é que foi o comportamento do mercado. Começou com ninguém a ligar a nada disto, está bem, tarifas, deixa-os falar, wave up, wave down, quando se começou a perceber que as coisas estavam sérias, depois da wave down, o mercado começa a recuperar, faz aqui um teste, não é? Um teste ao topo, assinalado aqui até pelo suporte. Vamos só admitir aqui na sessão o Bruno. Assinalado até pela linha preta, não é? Volta a testar aqui o máximo, wave down, wave up, não conseguiu ainda ser o suficiente para disparar, volta a vir a este intervalo e depois sim, há o anúncio do fim, da pausa nas tarifas e o mercado aí consegue finalmente ter gás para continuar e poderia tê-lo feito se não tivesse havido agora a pandemia, não é? Não sabemos o que é que poderia ter acontecido se a pandemia não tivesse acontecido. Certo é que sabemos que aconteceu este drop com a pandemia, mas depois também tivemos rapidamente a economia a recuperar muito e o resto é história, não é? Como se costuma dizer. Agora, sobre esta performance, bom, o que podemos ver é que o mercado começa aqui, não é? Quando há o anúncio de tarifas e termina aqui. Não é propriamente uma diferença muito grande. Então, isto foi um movimento lateral, isto é um movimento lateral, mas que passa aqui por uma volatilidade, tem um pico de volatilidade, de pessimismo, que acaba por ser temporário. Acaba por ser temporário, eh, mas ao longo deste ano quase que terminamos como tudo começou. Então, eh, antes das conclusões, tenho aqui um slide para conclusões sobre isto.
o que é que aconteceu, ou como é que estava a economia dos Estados Unidos ao longo deste ano? Alguma desaceleração. Então, temos aqui 2%. O mercado americano estava a crescer acima dos 2%, acima dos 2%, aqui na ordem dos 3, até acima dos 3% a nível trimestral, mas com o comparativo anual, né, naquele trimestre, comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, mas notou-se aqui um abrandamento no crescimento, no entanto, perto dos 2%. Perto dos 2%. Depois já o anúncio do fim das tarifas, e o PIB até retoma aqui um crescimento interessante. Mas não se entrou em recessão, inflação. Isto é que eu achei curioso, porque fala-se agora das tarifas como um potencial ingrediente para vir aumentar os preços. E é certo, não é preciso ser muito inteligente para perceber que se adicionas uma tarifa, estás a aumentar diretamente os preços sobre aqueles produtos. Mas o que é certo é que não parece ter tido o efeito suficiente para, de uma forma generalizada, no mercado americano, nós assistirmos a um aumento da inflação, porque, como veem, esta zona aqui isola o início da trade war e o fim. E o que é certo é que a inflação baixou. Baixou. Baixou, eventualmente, também em linha com o abrandamento. Por isso é que estamos aqui a ver coincidir um abrandamento do crescimento com um abrandamento da inflação. Poderá fazer sentido. Mas achei curioso. Portanto, a nível de inflação, andamos aqui perto dos. Estávamos, curiosamente, com uma inflação perto dos 3% quando tudo isto começou, e a tarifa até ajudou a abrandar um bocadinho a inflação. Curioso. Nesta fase, estamos com a inflação que ainda não está ali nos 2% mesmo, está um bocadinho acima. Fala-se que até poderá estar a subir, e de repente há tarifas. Até que ponto é que as tarifas não podem induzir ou introduzir aqui uma dinâmica de mais abrandamento que pode ajudar a diminuir a inflação? E afinal isto é tudo ao contrário. É interessante nós avaliarmos o que aconteceu no passado para podermos, não vou dizer que vai acontecer igual, mas para termos algumas referências, quanto muito ajudam-nos a dizer, calma que pode não ser bem assim. Será que vai aumentar a inflação? Calma que pode não ser bem assim. A não exacerbar e a formular teorias exacerbadas por ausência de informação, e fazemos alguns raciocínios que fazem todo o sentido, causa e efeito, tarifas, inflação, etc. Isto pode fazer aumentar a yield, pode fazer manter os juros elevados durante mais tempo, etc. Mas ajuda-nos a não exacerbar as coisas em demasia e ter alguma prudência quando fazemos essas análises. A China também, no meio desta guerra comercial, continuou a crescer, acima dos seus 5%, os 4,5% a ser aqui, os 5% vão ser mais ou menos aqui. Continua a crescer acima dos seus 5%, embora, pronto, como vemos, tem vindo a desacelerar aqui em termos percentuais o crescimento trimestral, porque também a economia, à medida que cresce, fica mais difícil crescer a percentagens muito elevadas. No entanto, não parece de todo que a economia chinesa tenha sido aqui muito beliscada. Curiosamente, a eles tinham uma inflação aqui a rondar 1,9%, subiu um bocadinho, desceu, voltou a subir. Curiosamente, os efeitos até foram mais sentidos após o anúncio das tarifas norte-americanas eh, terem, terem terminado. No entanto, também como vimos, esta inflação pode ter sido provocada porque aqui refere que a China anuncia tarifas planeadas de 5 e 10% sobre 75 bilhões em produtos dos Estados Unidos da América, depois de eles terem cancelado as deles. Pode ter sido. Eu agora não fui pesquisar ainda mais sobre isto, mas pode ter sido isso a causa, né, desta inflação ter continuado a subir. Muito bem, mas já ficamos aqui com mais algum enquadramento, como é que performaram as economias de ambos os países durante estas trade wars, algo semelhante em que estamos a entrar agora. Acho que era importante também passarmos isso. Conclusões. Então, as trade wars não são um evento preocupante, pelo menos eu não vejo como um evento preocupante, porque não são sinónimo de recessão nem de bear market. Portanto, aí, isto agora, as tarifas, é o fim do mundo. Não é de todo, tá? Não é de todo. O que é que acontece? Podem provocar volatilidade, portanto,
Atenção, se virmos o mercado a ter movimentos deste género, oxalá tenha movimentos deste género, eh, é um movimento em V. Tão depressa sobe, como depressa desce, como depressa sobe. Portanto, oxalá tenha, para podermos aproveitar, porque como isto está, os saldos não são propriamente assim muito grandes, né? Existem em algumas empresas, mas não são aqueles saldos do bear market de 2022 e mesmo ali em 2023 algumas ações com grandes descontos. eh, Habituaram-nos mal. Portanto, se acontecer um movimento desses, né, a verdade é que no passado provocou volatilidade durante aquele ano, um ano em que o índice praticamente esteve, ou veio parar ao mesmo sítio, lateralizou, não houve aqui grandes ganhos. Vimos de 2 anos de ganhos muito significativos. Já aqui falei que continuava otimista por causa da tendência do índice, dos lucros empresariais se manterem a apresentar crescimento significativo. No entanto, eu gosto de ser mais conservador e não bandeirar sempre em arco, achar que isto é o país das maravilhas e é todos os anos mais de 20% de rentabilidade. Portanto, algum comedimento, pelo menos o meu bom senso estava aqui a dizer para ter. E agora, com a entrada em cena das trade wars, com o estudo daquilo que aconteceu no passado, eu acho que podemos vir a ter aqui um contexto de apreciação do índice, continuidade do bull market, mas talvez, eh, a percentagens menores e também poderá haver aqui um contexto para uma retração que venha aqui providenciar-nos uma oportunidade melhor, não é? Ou uma queda maior dos preços, que é algo que nós ainda não conseguimos apanhar. Aqui e ali vamos tendo algumas quedas, mas se bem se lembram, né? Lembram-se de Salesforce, aquela queda em maio de 2024, em que de repente a ação leva ali um tombo gigante. Isso nas Big Techs seria muito bom, não é? Por tudo aquilo que também já falamos, não é? O interesse renovado que tem em aumentar a participação nessas empresas. Portanto, conto com esta volatilidade no mercado. Porque se isso acontecer, não é? Mesmo que haja uma queda, trata-se de um evento temporário que podemos encarar como uma oportunidade. E nós bem precisamos disto. Bem precisamos disto. A meu ver, claro que é bom também investir num bull market em que o mercado passa por alguns pullbacks, mas continua, dá para ir acumulando, mas quando os preços caem de uma forma agressiva, então temporariamente, que é espetáculo, porque não estamos expostos a essa desvalorização durante muito tempo, isso é ótimo para nós para poder ainda apontar mais sementes, reforçar a nossa participação, comprar mais ações. Depois, quando os efeitos da trade war se desvanecem, os lucros amplificam, não é? Precisamos de um contexto desses. Portanto, é deixar correr isto e ver até onde vai, mas sem pânico, eh, também não deixando de investir à espera que aconteça algo assim, porque não sabemos, mas encarar com otimismo. Lá está. Tendo a mentalidade certa, se o mercado continuar a subir, ficamos felizes. Se o mercado descer, também ficamos felizes. Um investidor que tem esta metodologia, este mindset, e também saiba o que está a fazer, saiba quais são as posições que pode aproveitar, os valores intrínsecos, etc. Também ficamos contentes porque sabemos o que fazer nesse contexto. Curiosamente, 2018 e 2019 as tarifas não provocaram um aumento da inflação nos Estados Unidos e na China. Notou-se algum abrandamento do crescimento do PIB norte-americano nos 4 trimestres seguintes ao primeiro anúncio de tarifas. Notou-se, mas ainda assim não suficiente para empurrar a economia americana para uma recessão nem perto disso. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado.
Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.